Boa noite para você que nos acompanha nesta data de hoje, uma data especial porque a gente volta a realizar a série de entrevistas aqui no estúdio Redação do Portal de Prefeitura, só que desta vez com os já eleitos, e quem inicia essa série de entrevistas, realizando também a sua primeira entrevista depois de eleita, é a prefeita da cidade de Igaraçu, cidade importante na região metropolitana do Recife e que também tem os seus valores, sobretudo no turismo e na cultura, apesar de estarmos vivendo um momento difícil para esse setor devido à pandemia. Então, a partir de agora eu quero convidar você a curtir, a compartilhar a nossa transmissão, você que nos acompanha pelo Facebook, inclusive também já a equipe toda da prefeita, a professora Elcione, os apoiadores, seguidores, compartilhem para que a gente possa fazer essa live de fato ter uma boa repercussão. Então, boa noite para você que está com a gente nesta data, nesta terça-feira, e o meu muito obrigado mais uma vez, professora, muito obrigado por ter recebido esse convite assim com tanto carinho, porque a gente estava conversando aqui, é a primeira vez então, e a gente até entende que é natural, né, os prefeitos, depois de uma campanha típica, diferenciada, agora poderem já falar como eleitos. Boa noite, muito obrigado. Boa noite, Rodolfo. Boa noite a todos que nos acompanham através do portal de Prefeitura. Eu queria mandar um abraço especial para minha gente querida de Igaraçu. Bom, a gente sabe que a eleição desse ano, uma eleição que precisou ainda mais do reforço, sobretudo daqueles experientes, né? Eu digo isso porque a campanha teve a necessidade de ir para as redes sociais, e essas redes sociais foi um diferencial para muita gente. Por exemplo, a prefeita Elcione, a professora Elcione, ela teve uma porcentagem que a gente pode colocar como entre as mulheres, se a gente lembrar aí, Ipojuca com Célia Salles, que também do PTB, e professora Nadege Queiroz de Camaragibe, foi a mais votada quanto ao número de votos válidos. Então, isso significativamente tem uma resposta. No seu caso, professora, continuando um trabalho do atual prefeito Mário Ricardo à frente da cidade de Igaraçu. Sim, né, nós tivemos um percentual bem satisfatório, não só enquanto prefeita, mulher, mas como a mais votada da região metropolitana no governo de sucessão. Isso foi muito importante para a gente devido aos resultados mediante a pandemia, que foi uma campanha totalmente atípica, diferenciada, de grandes desafios, onde teve que nos superarmos, né? E fazer essa interação com os nossos internautas, mas o que fez valer mesmo em Igaraçu, Rodolfo, foi o nosso trabalho, né? Nós estamos com o prefeito Mário Ricardo há praticamente quase 8 anos e foi o nosso grande referencial. Tudo que fizemos na cidade nos credenciou para a gente ter essa vitória aí bem significativa, né? Comparado a um momento que a gente vive, qual foi o momento que a senhora mais sentiu? Talvez a limitação de agenda, de repente não ter esse contato, né? O aperto de mão e tudo mais. O que foi que acabou limitando, que você sentiu que poderia ser algo mais calor humano, professora? Calor humano não faltou, né? Porque mesmo com as limitações da pandemia, nós visitamos as pessoas, nós fizemos café da manhã nos bairros, mesmo com pouca gente, nós fomos muito bem recebidos e isso fez toda a diferença, né? Assim, nós não tivemos carreatas, o nosso adversário lá ainda pegou uma parte, conseguiu fazer sua carreata, nós não tivemos esse prazer de fazer, as pessoas esperavam muito, porque nós fizemos sempre uma campanha muito alegre, muito bonita, na rua, com o nosso azul, né? Levando muita mensagem de fé, de esperança, através das ondas azuis. E o povo sentiu muito, né? Queria estar perto, realmente apertando a mão, conversando mais, fazendo os nossos discursos, nossos comícios, nossos pinga-fogos. Então foi muito limitado e isso refletiu nos resultados, porque esse percentual aí foi bom, mas poderia ter sido melhor, porque muita gente não foi votar. O número de abstenção não foi só em Igaraçu, como em toda a região, foi muito grande, muito alto, devido ao medo, aos cuidados com a pandemia, nessa questão Covid. Esse detalhe que a prefeita acaba passando é sobre a questão da orientação que o próprio Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco acabou impondo em um determinado momento
do início, né, do período de campanha eleitoral, de que não poderia haver essas carreatas similares que pudessem acabar promovendo ali a aglomeração. Então, até então, se não tinha conseguido realizar ou não tinha realizado, veio a notificação e não teve sucesso nessa questão, né, professora? O pessoal esperou muito, porque as nossas carreatas sempre foram, sabe, muito calorosas. Inclusive, nós colocamos os adesivos no carro e as pessoas estão relutando em tirar o adesivo do carro, esperando a comemoração, Rodolfo, porque a gente sempre teve o povo de Igaraçu muito próximo a gente. Isso fez muita falta durante essa campanha, né? Bom, a professora Elcione é a nossa convidada de hoje. Mais uma vez eu quero convidar você a participar com a gente e a compartilhar a nossa transmissão. Deixa eu, então, só num momentinho aqui, poder registrar também na nossa transmissão. A professora trouxe um mimo aqui pra gente. A Igreja Histórica de Igaraçu, né, a primeira do Santos Cosme Damião, né, a mais antiga em funcionamento. E quem não conhece ainda, né, é bom conhecer, porque Igaraçu é o berço da civilização eurotropical. Lá nasceu Pernambuco. Nós temos um sítio histórico fantástico, o museu, nossa pinacoteca, a Igreja Santos Cosme Damião, um sítio histórico muito belo que vocês precisam conhecer. Agora, professora, o que é que a senhora coloca então aí como alternativa? Porque a gente não sabe, a gente está vivendo um momento que vai passar a eleição, já se fala numa possível segunda onda de lockdown, e naturalmente a gente vai continuar vivendo. Agora, e tem também a questão do que projetar a partir daí. O que foi que a senhora colocou no papel, certamente durante esse período, antes até, no seu plano de governo, para dizer, não, eu tenho aqui uma meta, eu tenho um planejamento para encarar, de repente, se a gente continuar por muito tempo, e pedimos a Deus que essa vacina venha logo para que a gente possa tentar voltar ao normal. Pois é, nós estamos acompanhando todas as medidas sanitárias, né, com todos os cuidados na cidade. As nossas redes sociais são muito fortes, a gente está sempre conversando com as pessoas, pedindo para ter os cuidados. Nós fizemos lá em Igaraçu, nosso hospital Covid, que ele é permanente. Hoje a gente pode dizer que o povo de Igaraçu tem uma assistência especial lá dentro da nossa cidade, né? E com fé em Deus, assim que passar essa pandemia, já que fizemos a reforma dentro do próprio hospital, nós vamos entregar mais uma meta do nosso plano de governo, que é a maternidade de Igaraçu, nesse mesmo hospital. E a gente está pedindo a Deus que abençoe, né? Que esse vírus vá embora, porque com certeza fez a humanidade refletir, fez a humanidade se superar, e a gente tem muitos desafios aí pela frente, né? A gente sabe que todos os governos que foram eleitos vão enfrentar grandes dificuldades no ano que vem por conta das limitações, né, que a pandemia nos fez. Não só assim reduzir o nosso trabalho nas entregas de equipamentos para a população, né, como também a capacidade da gente inovar e se superar nos próximos, né, os próximos dias por aí que virão, que não serão fáceis, mas a gente está muito disposto para encarar isso, viu? Certamente, os prefeitos agora que assumem, eu não vou dizer que vai ser mais fácil para quem foi reeleito, né, porque ele vai continuar ali tendo o domínio, dar continuidade ao trabalho, assim como aqueles que pegam uma base de apoio, a senhora vem sendo apoiada pelo atual prefeito, ou aqueles que assumem agora, porque a gente entende que esse processo, sobretudo, aí eu vou pontuar agora a minha pergunta, professora, é a questão da educação. A senhora, como educadora, tem propriedade para falar melhor. Esse cuidado, esse zelo com as crianças, a gente sabe que o ensino infantil é de responsabilidade do município. Esse cuidado na questão da alimentação, né, da merenda, infelizmente a gente coloca aqui, e não é Igaraçu apenas, praticamente todas as cidades, muitas das crianças têm a merenda como a principal alimentação do dia. Isso. De repente. Queria que a senhora pudesse também falar sobre esse cuidado. Pois é, isso impactou muito as famílias, né? Porque não só eles tinham acesso à merenda na escola, como também lá em Igaraçu nós temos um programa da primeira merenda na escola, que são 19 escolas das redes rurais que já tem essa assistência a entrar na escola, tomar o café da manhã e também ter a segunda merenda. Então isso vai impactar muito na questão familiar. Mas nós fizemos lá um trabalho muito bem feito de assistência na educação, com os cadernos que fizemos especiais. Nossos professores foram levar até a casa daqueles alunos que não tinham acesso às aulas remotas. E aí, na parte de alimentação, a gente também fez a distribuição de cestas de alimentos, de kits de higienização. Então, nesse período, todos foram assistidos. Ninguém ficou
né, para trás. A gente cuidou de todo mundo nessa questão. Esse processo agora, a gente está vivendo a questão da transição, né, professora? Independente porque vai praticamente continuar o mesmo governo, o PTB continua, a professora foi o nome indicado do prefeito Mário Ricardo, que inclusive teve um índice de aprovação, né, deixa o município com um índice de aprovação muito grande, e a senhora pega a cidade, vamos dizer assim, numa situação, né, que pode dar uma continuidade, o que é diferente quando a gente observa outros municípios, né? Às vezes faz até por pirraça, né? Entrega e passa a conta de todo jeito e por aí em diante. Eu queria ouvir sobre a questão da economia. Igaraçu, se a gente for olhar para o litoral norte, nada contra os outros municípios, Abreu Lima, Paulista, Itapissuma, mas Igaraçu se consolida como essa economia forte no litoral norte, professora? Sim, Igaraçu avançou muito. Lá a gente costumava dizer que Igaraçu, o prefeito, quando entrou, enfrentou grandes dificuldades. Eu digo a você que o nosso governo, né, mesmo sendo eleito agora, eu digo que é um governo de continuidade. Que nós estamos há 2 mandatos com Mário, esse será o nosso primeiro desafio, mas nós estamos juntos desde que colocamos os trilhos na cidade, né? Igaraçu hoje é uma cidade, graças a Deus, bem consolidada, respeitada, porque nós investimos maciçamente na educação, que eu acho que é a saída, é a mola mestra para o desenvolvimento, e aí a gente foi para a capacitação profissional, né? Nós capacitamos os nossos jovens e hoje, graças a Deus, essa capacitação dentro da educação, nós também criamos o nosso distrito industrial e hoje o jovem de Igaraçu tem esse acesso à educação e aos empregos. Então, com certeza, a economia, né, alavancou, melhorou. No nosso distrito industrial nós temos hoje, graças a Deus, funcionando a Marilan, que é a empresa de biscoitos e bolachas. Temos uma sistemista da Fiat, que é a Bentelé. E temos também a Itaésbra, que está em expansão. E estamos negociando com 7 empresas que querem se instalar em Igaraçu, né? Então isso é muito bom. Nacional? Multinacionais? Multinacionais, sim. Né? A Jeep veio para lá e com a Jeep vieram as sistemistas e a gente está negociando com outras já justamente para a gente continuar nesse desenvolvimento. Além desse setor que a senhora coloca como as indústrias, né? A gente observa que Igaraçu tem bastante terreno, vamos assim dizer, área a ser explorada, esses terrenos também. Como está a questão da habitação, trabalhos habitacionais para a população, professora? Agora com essa situação de pandemia, o programa Minha Casa Minha Vida reduziu muito, né? Igaraçu também cresceu muito as áreas urbanas com esses novos empreendimentos Minha Casa Minha Vida e com isso também gerou problemas para a gente, questão dos postos de saúde que superlotaram, as escolas, fomos obrigados a fazer mais escolas também, né? Então, Igaraçu hoje não tem tanta área ociosa, tem áreas em expansão e a gente está aí, né, conversando com as pessoas, dizendo que Igaraçu é um lugar bom para se investir, entendeu? Na área rural, qual é a porcentagem de área rural da cidade? 80%, é muito grande a nossa área rural, muito grande, a gente tem um trabalho medonho na questão de escoar, né, a produção, a gente vive passando máquinas nas estradas, não é muito fácil cuidar, mas hoje a área urbana a gente tem conseguido chegar bem mais na questão do calçamento, do asfalto, mas temos grandes planos na infraestrutura para a cidade. E essa população que reside nessa área rural, acredito que seja pequena, mas como é esse olhar para esse pessoal que mora mais distante? Que é uma minoria, mas como é essa população no total? Eles são assistidos, viu, Rodolfo? Questão dos PSF, dos postos de saúde, a gente procura sempre manter com medicamentos, com médicos, todas as rurais têm sempre o seu posto. As escolas que não são muito próximas, a gente tem os nossos ônibus novos que trazem esses alunos da zona rural até a área urbana. Então, assistência, saúde e educacional, a gente tem chegado bem nessas áreas. A professora Elcione Ramos, prefeita eleita na cidade de Igaraçu, nas eleições municipais deste ano, é a nossa convidada na entrevista de hoje no Portal de Prefeitura. Mais uma vez, eu convido você para compartilhar a nossa transmissão. Já tem bastante gente aqui falando, trocando alguns comentários para que a gente também aborde aqui. E eu quero reforçar essa live dizendo que a gente inicia esse processo de live com todos os prefeitos eleitos que serão convidados, e aí fica a questão
do concordar, do aceitar ou não do prefeito, porque a gente começa a ser cobrado, sabe, professora? Inclusive, por isso que eu agradeço mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Eu tenho algo importante a falar nessa sequência de finalzinho de ano e começo de um novo ano, começo de um mandato para a senhora, a questão dos servidores. Como que a senhora pretende observar essa relação? Sempre que se inicia uma gestão, a população logo pergunta, tem concurso, vai ter previsão? Como que a senhora observa isso? Eu sou uma prefeita... Sobretudo educadora, né? Como educadora, né? Sou um governo de continuidade, mas para muitos novos, né? A gente precisa, na realidade, em Igaraçu, eu já anunciei isso em outros momentos, vamos fazer sim, no concursos. A gente já está mapeando com as nossas secretarias as necessidades reais de cada secretaria para que a gente possa fazer um concurso, principalmente na área de saúde, que hoje nós temos com o crescimento, né, da população, das áreas urbanas e rurais, a gente precisa de agentes de saúde, agentes de endemias, a gente precisa também de professores novos na rede e a gente vai fazer guardas municipais. Igaraçu cresceu, né, tem mais de 120 mil habitantes e com isso vem as demandas. Daqui a pouquinho pode ter segundo turno em Igaraçu, hein, professora? Na próxima eleição, o TSE determina a legislação eleitoral que a partir de 200 mil eleitores a cidade se credencia. Eu acho que tem bem mais de 120 mil, porque o censo está bem, não foi atualizado ainda. E com isso a gente está perdendo receita, né? Porque não atualizou ainda, mas a gente sabe que tem bem mais pessoas. Hoje, Igaraçu é uma cidade hoje atrativa, antes era considerada cidade dormitório. Isso. Hoje a gente tem o que mostrar, a gente avançou muito, né? Hoje quem vai para a área litoral de Igaraçu, nós temos a nossa praia, a única praia lá, que é a Praia de Mangue Seco, a Praia do Capitão. Lá temos o Catamarã Praia, que é novo, é belíssimo, oferece um dia especial, passeio de catamarã, uma gastronomia fantástica. E aí a gente precisa e vai investir fortemente no turismo, porque potencial nós temos, né? Igaraçu é uma cidade que tem potencial turístico, ecológico, gastronômico, de aventura, religioso e com certeza essa indústria que não faz fumaça, que não polui, mas que gera emprego e renda. Nesse nosso governo, a gente vai tentar alavancar ainda mais. Tem o letreiro da cidade lá na Coroa do Avião, não é? Tem um letreiro também, né? É um ponto também. O pessoal estava falando essa questão do turismo, da praia propriamente. Esse final de semana eu estive em Porto de Galinhas e observei lá a questão da participação das pessoas. Veja bem, esse controle, vamos ser sinceros, é praticamente impossível que o município consiga fazer. Mas, assim, há uma permissa, né? O governo permitiu a volta do comércio nas praias, permitiu que a população possa naturalmente ir tomar um banho de mar. Agora, o município faz ali a sua parte. Acho que é colocar justamente esses profissionais, creio eu, que seja meio ambiente, né? Mais próximo ali da área de turismo, e fazer esse controle. Então, a senhora colocou bem, é um tipo de economia que faz render também para a cidade, e Igaraçu tem bem essa questão do litoral. A gente espera que os próximos governantes, principalmente o governo do estado, invista mais na área norte, né? Visto que a área sul, o litoral sul já deu tudo que dá, acredito que desenvolveu, tiveram muitos investidores, artistas que apostaram no litoral sul. Hoje a gente tem em Porto de Galinhas a parte sul conhecida mundialmente, e nosso litoral norte também é belíssimo, né? E a gente precisa nessa nova gestão, Rodolfo, pregar e viver mais a união entre os municípios circunvizinhos. Temos lá um consórcio que a gente iniciou e não funcionou. Temos a questão dos 3 Is, que é Itamaracá, Itapissuma e Igaraçu, que tem um potencial turístico fantástico, hoje industrial também, né? Que a gente precisa sentar e potencializar isso, levar, enquanto consórcio, o governo do estado, para que ele tenha esse olhar especial para as belezas do litoral norte. Porque a gente precisa divulgar isso. Quem vai para o litoral quer voltar, né? Então a gente precisa ter esse apoio, independente de bandeira política, de cor partidária. Eu acho que a gente tem que trabalhar num todo. E aí o governo do estado tem esse papel importante, desse olhar descentralizado. E a gente espera que o próximo governo aí atenda e nos olhe com carinho. Professora, fale mais sobre essa questão da relação dos municípios. Independente dessa questão, né, de um projeto que penso eu que seja extremamente válido na União, não só apenas dos 3 Is, mas
Abreu Lima e isso também está em Abreu Goiânia, Lima, Paulista está também no consórcio. Araçoiaba também está no consórcio. A gestora hoje, a professora Elcione Ramos. Paulista a gente tem uma indefinição ao que vai acontecer, mas Abreu Lima entra um novo gestor. Araçoiaba, Goiânia, a gente vai para Itapissuma, conseguiu ser reeleito o Zé. Igaraçu a senhora mantém. Itamaracá, uma situação bem complexa lá, sobre a questão sobre Júdice, o Mozart. Inclusive, Itamaracá vive a maldição da reeleição. É histórico. Itamaracá não consegue reeleger prefeito. Verdade. É histórico. Então eu queria ouvir como gestora, como uma cidadã que reside naquele litoral, o que a senhora vai buscar? Eu penso que pode fazer aí uma gestão, lógico, dadas as devidas proporções de um G20, de uma BRICS, mas ter, durante um período, um gestor que seja o presidente, de repente, dessa instituição, dessa ideia, e possa tomar a frente. A gente quer, na realidade, uma gestão compartilhada, né? Com os nossos vizinhos, circunvizinhos, porque a gente sabe que sozinho a gente pode até chegar mais rápido, mas juntos a gente chega mais longe. A gente consegue alcançar os nossos objetivos. E foi provado isso lá em Igaraçu, quando o Mário estava junto com o pessoal no consórcio. Então a gente viveu lá no Litoral Norte aquela onda de violência que foi muito grande. Os números de CVLI eram altíssimos e tiveram que tomar um posicionamento. E quando fomos em bloco até o governo do estado pedir que olhasse para a segurança, os resultados vieram. Houve mais mobilização do governo com relação e os números tenderam a cair. Então, é comprovado que quando a gente se junta, a gente se organiza e vai, né, para o pleito, a gente consegue resultados mais rápidos e mais sólidos. Então, a gente quer promover esse diálogo, independente de que vá assumir a ponta desse protagonismo, até porque a gente não quer ser estrela, a gente quer estar junto para a gente conseguir os objetivos e trazer melhorias para o nosso litoral. O que aconteceu de fato que parou, não deu continuidade mais a essas ideias? Sabe dizer o que aconteceu? Na verdade, faltou comunicação mesmo, chegar mais junto, marcar. Porque a gente tem que entender que tudo que tem início, tem meio, tem continuidade. Isso é um projeto, isso é um planejamento. E numa cidade não pode ser diferente, né? Então, talvez os ânimos ou talvez os egos falaram mais alto. Isso é muito ruim, né, em questão de gestão para o todo, para o nosso litoral. Então, eu acho que nesse novo desafio, né, dos que se reelegeram, dos que estão vindo como novo, nós vamos propor, sentar, conversar, discutir, ver o nosso potencial, ver os encaminhamentos, para que todo mundo ganhe, não é? Porque potencial todo mundo tem, então é preciso mais união. Acho que a palavra-chave é união, para que a gente consiga avançar. Pois é, o litoral norte, sem dúvida, é um litoral rico, né, cheio de suas peculiaridades. A gente passa aqui Olinda e segue para Paulista, Abreu Lima, Igaraçu, Itapissuma, Itamaracá. Pode ser, de fato, criado aí uma outra maneira de explorar mais esses municípios. Naturalmente também, tendo ali Goiânia e Araçoiaba. Goiânia que viveu aquela situação de vai para Grande Recife, depois sai, ficou naquele embole, mas tenho certeza que isso não é empecilho algum. Mas eu acho que o que vai também ajudar muito, Rodolfo, aquela parte de lá, é a decisão do governo de fazer o arco metropolitano, né? Eu acho que é uma coisa... Tão falado, né? Tão falado, tão discutido. Foi para a Assembleia, formaram as comissões, chamaram os prefeitos e não saiu do papel. Então precisa, né, ter atitude, tomar decisão e ver o que é mais importante. Muito bem. Eu tenho só que pontuar aqui, professora, porque estavam me cobrando, a professora Elcione, ela agora eleita, mas era vice do prefeito Mário Ricardo. Então, só para pontuar, né? Ela, quando eu pergunto essas questões mais ligadas à gestão atual do município, ela tem essa propriedade porque ela vivencia como vice-prefeita da cidade, agora prefeita eleita na cidade de Igaraçu. Pois é, Rodolfo, vivencio e agradecer ao prefeito Mário Ricardo, porque lá atrás, em 2013, quando ele me convidou para ser vice-prefeito, eu fiz um pedido importante para ele, que acho que o povo de Igaraçu já sabe, porque eu digo muito isso lá, na campanha todo dia, que não me deixasse no banco, né? Porque mulher, professora, gosta de trabalhar. E eu disse para o prefeito, eu vim aqui para somar, para ajudar
não me deixe no banco, e ele entendeu que precisava. E graças a esse atendimento do pedido, né? Hoje, Igaraçu não só tem a primeira prefeita, e eu vou usar a frase da vice, né, presidente dos Estados Unidos, sou a primeira vice, mas não serei a última. Mesma coisa eu digo lá em Igaraçu. Sou a primeira prefeita, não serei a última, com certeza. Mas hoje nós avançamos enquanto classe feminina, porque lá atrás, em 2013, o prefeito não me deixou no banco e foi para a rua comigo e disse que homens e mulheres juntos era importante para o processo. E nós elegemos, Rodolfo, a primeira mulher, através do voto direto, vereadora no município. 2 mulheres. Eu me elegi vice-prefeito e trouxemos conosco mais 2 mulheres. 2016, naquela ocasião. Naquela ocasião. 2016 fomos novamente para a rua e conseguimos eleger a 3ª vereadora. Então hoje somos 4. Pode vir mais. Então foi muito importante a atitude do prefeito entender que a gente poderia ajudar e somar. E foi nesse propósito que a gente colou, né? Mário de um lado, eu do outro, na escola, no posto de saúde, na rua. E hoje a gente sabe as coisas da cidade, como você falou, porque a gente vê os problemas e os desafios. E dividimos as conquistas, né? E passamos muitas vezes momentos difíceis. Então isso nos fez crescer, nos elevou muito. E hoje eu me sinto um pouco mais preparada, né? Com certeza. Para cuidar do povo de Igaraçu e agradecer a todo mundo que fez história junto comigo, que eu sou a primeira mulher prefeita eleita da cidade em 485 anos. Mas quem votou em mim também fez história, porque saiu de casa pela primeira vez para votar numa mulher prefeita. Então, obrigada a você, cidadão, cidadã, que acreditaram que a gente junto pode fazer mais. Pois é, sem dúvida, a gente observa essa questão do protagonismo, né? Como a senhora bem colocou, né? A vice-presidente dos Estados Unidos, a Kamala Harris, se coloca nesse protagonismo. Isso é fato que a gente vem vivenciando cada vez mais agora. Hoje, inclusive, a gente fez uma matéria dizendo a quantidade de mulheres na disputa do segundo turno é maior do que homens. Então, é esse protagonismo. A senhora eleita, no Recife tem a Marília correndo para pegar uma importante capital do país, do Nordeste, como Recife. A Célia Sage conseguiu se reeleger lá em Pojuca. A doutora Nadege, não vou dizer uma reeleição, porque ela era vice, teve todos uns problemas lá com o prefeito. E a gente observa isso nas câmaras também, nas câmaras municipais. E aí eu queria ir para esse ponto, essa sua relação, como deve ser mantida. A gente entende que o Poder Executivo, tendo a maioria no Poder Legislativo, é importante demais para ter um pouco mais de tranquilidade, para apresentar os projetos do Executivo, ter essa aprovação, ter a Câmara consigo. E lá em Igaraçu, Deus é muito bom conosco, né? A gente sempre levou para as ruas a importância do Legislativo em estar em comum acordo com o Executivo. É claro que toda unanimidade é burra, né? Mas a gente falou da importância e o povo assimilou, sabe? Renovou uma parte da Câmara, retornou à Câmara aqueles vereadores que trabalharam muito, mereceram voltar. E hoje a gente pode dizer que está mais tranquilo, Rodolfo, porque a gente conseguiu eleger uma bancada bem substancial de pessoas muito responsáveis, muitos de mandato novo, cheio de esperança. E aí a gente lança as câmaras, né, dizer do desafio da transparência, de fazer com que o princípio da isonomia seja aplicado dentro das câmaras, para que as pessoas tenham vontade de oferecer o seu nome para a política, que não é fácil hoje em dia a gente dizer e estar disposto a enfrentar onde existe um mar de corrupção, onde as pessoas não querem muitas vezes nem sair de casa para votar. Então é importante que o cidadão se posicione, eleja os seus candidatos e acompanhe, né? E a nossa Câmara lá, ela é bem atuante, eu tenho certeza que já disse para eles, está aberto o diálogo. Se tem problema, venha conversar. Vamos dividir problemas. Agora também me ajuda a trazer soluções. Porque problema a gente já sabe. Porque o povo nos marca no Facebook, nos marca no Instagram, manda recado pro WhatsApp e a gente sabe todos os problemas. A gente quer que venha para aqui somar, nos ajudar. Porque gerir é um desafio. Mas quando a gente está ali juntos, a gente consegue fazer muito mais, né? A Câmara de Igaraçu é composta por 15 vereadores. 15 vereadores. Professora. Do nosso partido a gente fez 3 direto, né? E fez das outras frentes. Então hoje a gente já sentou, conversou com eles, fez um almoço, olho no olho. Muita vontade de acertar e de fazer. Já teve essa iniciativa? Já tivemos, já conversamos com ele. Todo mundo junto, discutindo, dando as ideias. E aí a gente vai construir isso com muita sabedoria.
É o processo natural do diálogo, né? Do diálogo. Como professora, né, a gente faz planejamentos, mas sabe que todo planejamento é flexível, mas não pode faltar a escuta. E não vai faltar nesse governo, porque eu estou disposta a dialogar. A respeito da questão, né, de unanimidade, toda unanimidade ser burra, a gente também entende esse fator do generalizar. A gente também não pode nunca generalizar, e eu vou pegar a questão desse descrédito que existe na política, né? Então, somada à questão da própria pandemia, as pessoas não se sentiram atraídas para ir votar, soma essa questão do descrédito da política, né? Então, a gente também não pode jamais generalizar. Vai haver, sim, sempre pessoas comprometidas que vão estar ali para trabalhar. E aí é preciso que nós, enquanto cidadãos, estamos inseridos dentro de um processo de regime político que é a democracia, acreditar e agir. Então, essa questão da relação Câmara, gestão municipal é importante. E aí, professora, eu queria que você pudesse falar também sobre o que a senhora já tem quanto a nível estadual, né? O governo do estado, o que a senhora já tem? Já chegou a se reunir com o governador? Está na agenda? Eu estava acompanhando aqui algumas matérias que a gente faz. Alguns prefeitos já se encontraram, já se reuniram com o governador, para trazer também o início do seu mandato com a atuação do governo do estado. Não, a gente não agendou, não entrou em contato ainda com o governo do estado. A última vez que eu encontrei o governador foi na questão da segurança, quando o prefeito não pôde ir para a reunião porque estava em Brasília, e eu fui junto com os prefeitos de Araçoiaba, Itapissuma, de Abreu Lima, Itamaracá, nesse bloco lá para falar sobre a segurança. De fato, a gente não entrou em contato ainda, mas espera que, né, se mantenha a relação institucional, né, para que atenda os nossos pleitos. Sim. Porque hoje não, sempre a gente sabe que a saúde é tripartite, é de competência estadual, municipal e federal, e é preciso que os entes cumpram as suas partes para que a cidade ganhe, para que o estado no todo se beneficie. Então, com certeza, a gente está aberto também ao diálogo, porque o nosso interesse maior é o povo. O povo tem que receber os benefícios, tem que receber a assistência devida, entendeu? Por estar aqui parabenizando a senhora mais uma vez, a gente já registrou, a prefeita, vez por outra, também faz o registro aqui nas redes sociais, pela quantidade expressiva de votos, uma continuidade maior no município. E eu queria também, assim como a senhora colocou a importância do ser o vice, naquela ocasião de Mário, a escolha também do seu vice, e a atuação e a responsabilidade, os compromissos que vão dar suporte, vão ajudar o gestor. Eu queria que a senhora pudesse falar nesse momento também. A gente também, Rodolfo, enquanto vice, a gente rompeu tantas barreiras, principalmente no olhar especial até para o próprio vice. A gente vem de histórias lá de vice-prefeitos que, no primeiro momento, brigavam logo com o prefeito por cargos, faziam confusões. A gente não veio aqui falar mal de ninguém, mas dizer de que o povo de Garaçu já sabe, né, que eles não tinham assistência, não tinham acesso ao gestor, brigavam e rompiam. E quando o Mário entrou, a gente organizou até o próprio prédio da prefeitura, que era uma vergonha, hoje recebe até o presidente da República. A gente fez um local digno para receber o povo na realidade, né? E hoje vice-prefeito lá tem vez e tem voz. A gente tem um gabinete simples que atende as pessoas, e a minha preocupação era muito grande com relação a quem seria o meu vice-prefeito. Porque se eu me dispus a trabalhar, né, a gente implementou um ritmo de trabalho, então é lógico que eu também queria que viesse para o meu lado uma pessoa que me ajudasse, que não tivesse, no primeiro momento de gestão, apelando que eu morresse, né, para assumir o cargo ou querendo puxar o tapete, porque eu nunca fiz isso com o prefeito. Eu sempre torci, sempre trabalhei, dei minha contribuição, faria tudo novamente, sempre digo, faria tudo novamente pelo povo. E eu me preocupava muito quem seria o meu vice-prefeito. E hoje, graças a Deus, foi consenso entre a equipe, entre as pessoas que nos apoiam na política. E eu quero mandar um abraço para o meu companheiro Henrique, um verdadeiro trator de esteira, grandão, que eu sei que vai me proteger, porque é um companheiro que já vem conosco desde 2013, na chuva, no sol, no sereno, dia santo, feriado, sobe ladeira, vai para a zona rural. Então, foi muito bem assim escolhido o nosso vice-prefeito, e ele já disse que vai me dar o suporte e vai me ajudar, com certeza, no momento que eu precisar, né, vai estar presente. Porque a Constituição diz que o vice-prefeito, a função dele é
assumir quando o prefeito está impossibilitado. A Constituição protege o vice-prefeito. Mas lá nós fizemos diferente, nós colamos para trabalhar. E Henrique viu, acompanhou, e hoje eu tenho certeza que Henrique vai ser melhor do que a vice-prefeita, com certeza, porque ele já colocou para a sociedade que quer somar, quer contribuir. E esse novo modelo de gestão, de parceria entre prefeito e vice-prefeito, contagiou a região, e hoje nós somos exemplo para as pessoas que dizem, por que não brigaram? Né? Então, a gente nem brigou, nem vai brigar, vai terminar a gestão em paz, com muita satisfação da consciência do dever cumprido. Entramos de mãos limpas, Mário Ricardo, vamos sair de mãos limpas, porque nós honramos o dinheiro do povo e fizemos o que nós propusemos lá atrás, que era trabalhar de verdade pela nossa gente. Então é muito orgulho, né, dizer que aceitei enfrentar o desafio e estou disposta. Não digo fazer melhor do que o prefeito, mas vou me esforçar muito para trazer muita coisa boa que Igaraçu merece. A questão do trabalho entre prefeito e vice parece que até chega a ser como se for uma inversão de valores, né? Não brigou, então alguma coisa está errada, né? Pelo contrário, a gente espera sempre também, mas infelizmente, baseado nos fatos que a gente acompanha aqui, alguns municípios, essa questão do vice brigou com o prefeito, aí já montou um palanque de oposição, já vislumbra a eleição. Quem perde nisso tudo, certamente, é a população. Não tem outro maior prejudicado que não seja a população. Professora Elcione Ramos, prefeita eleita da cidade de Igaraçu, é a nossa convidada hoje aqui no site Portal de Prefeitura, no nosso canal do Facebook. Você compartilha a nossa transmissão, muitos comentários, inclusive um bom pico de audiência a gente já tem aqui, viu, professora? Coisa boa. O povo todo de Igaraçu está sintonizado. E por falar em trabalho, veja só que situação atípica eu tenho aqui para registrar. A professora, em meio à campanha, durante um período de pandemia, acabou sendo vó. Teve a alegria de uma neta, mas veja que situação diferenciada essa, professora. Diferenciada, e a gente nunca mais é a mesma depois que a gente é vó, né? Eu queria mandar um abraço para minha Ayla, que não entende o abraço da avó. Hoje está fazendo um mês, 24. Nasceu hoje, Rodolfo. Então, mandar um abraço para César, para meu filho, para Adriane, dizer cheiro para minha neta linda e maravilhosa. Tenho certeza que você vai crescer numa cidade melhor, mais justa. Muito bem. Agora, enquanto eu estava olhando aqui, tá, até pedi desculpas à senhora, a gente está aqui, eu estou de cabeça baixa porque está interagindo aqui. Aí perguntaram aqui, quando a gente falou sobre concurso, prefeita, quando foi esse último concurso? Chegou a ter nos 8 anos de Mário. As outras partes aqui, eu acho que o pessoal entendeu. A senhora falou a questão de saúde, os servidores, o olhar, mas ficou aqui só uma observação. Quando foi esse último concurso, Igaraçu? O último concurso quem fez foi o prefeito que saiu, Gesimário, 2012. Então faz bastante foi tempo, 2012, né? 2012. Quando nós assumimos, ele na realidade não chamou o pessoal, a gente foi convocando aos poucos devido à necessidade, né? Então nós contemplamos e chamamos o pessoal. E nesse tempo a gente não fez, por isso que agora a gente tem a necessidade, fez um mapeamento e vamos fazer o novo concurso. Então desde 2012 a gente não fez o concurso. Como é o cargo de servidores do Igaraçu, prefeita? Como é a questão de quantitativo? Igaraçu tem cerca de quantos servidores hoje, somando um total das áreas? Servidores. A gente hoje precisa de professores, a gente tem vista a necessidade, entendeu? A gente tem alguns contratos e a gente pretende ao longo ir substituindo, né? Na área de saúde, como eu falei, na área da Guarda Municipal, a gente precisa também de cargos técnicos, né? Na questão da receita, porque não é gasto, é investimento. Também precisa, na área de planejamento, na área de receita. A gente vai fazer um negócio bem organizado, dentro da necessidade do município, porque o último concurso que fizeram, me perdoe a ausência, fizeram tipo Ctrl-C, Ctrl-V, colocaram um monte de cargos que não contemplavam o serviço público municipal, entendeu? Então hoje a gente vai fazer uma coisa pé no chão, de necessidade, para atender de fato às necessidades das secretarias. Professora Elcione, a gente chegou a falar sobre a Câmara Municipal, a gente falou a nível estadual e a nível federal. A senhora já tem em mente uma ideia de como
vai colocar esses seus anseios lá em Brasília, bater a porta, pedir a bênção, né, aos deputados. Acho que a gente vive essa questão cada vez mais presente, né, porque existe essas questões de parcerias de deputados federais, estaduais e com o próprio governo federal. Com certeza, né? E independente de quem seja o governo federal, a gente se propõe a continuar batendo as portas de Brasília. A gente sabe que existe o êxodo do Pires na mão dos prefeitos, né? E está lá batendo nas portas dos gabinetes. Nessa nossa campanha, a gente teve uma adesão muito grande de deputados federais e estaduais. A gente já disse, olha, vamos bater na sua porta, sei qual é o seu gabinete. Até porque eu tive sempre essa abertura de, como prefeito, visitar, né, os gabinetes, conversar, dialogar, buscar emendas parlamentares. E foi o nosso primeiro desafio no início do governo, porque Igaraçu era uma cidade que tinha um nome sujo no CALC. A gente não tinha essas verbas federais porque estávamos lá, pendurados. E foi uma das primeiras coisas que o prefeito fez foi limpar o nome de Igaraçu. E hoje, depois que a gente fez isso, Igaraçu recebe as emendas parlamentares e nos ajudou muito na questão da infraestrutura, na questão da saúde, essas verbas para que ele entregasse mais benefícios para a população. Vamos continuar com esse relacionamento, né, que hoje a cidade recebe, e com certeza agradecer a todos os deputados que nos ajudaram lá em Igaraçu, né, a fazer essas entregas para a população. A nível federal, você chegou a falar estadual, mas a nível federal... Estou falando federal. Estadual a gente teve muito pouco, Rodolfo. Muito, quase que nada. Foi federal mesmo. E a relação com os parlamentares, deputados? Dos federais, sim, a melhor possível, né? A gente tem um leque hoje de deputado federal que investe em Igaraçu. É uma cidade grande, dá para todo mundo, dá para dividir as coisas e a gente consegue fazer esse diálogo e ter essas entregas. E um ponto importante que eu estou falando aqui... Inclusive no Senado também, viu? Vamos até o Senado, sim. Hoje nós vamos entregar, hoje não, esse mês de dezembro, vamos entregar o nosso Centro de Iniciação aos Esportes, que é o CIE, lá em Cruz de Rebouças, enorme, nossa quadra poliesportiva, nosso ginásio, devido a verbas federais do Senado. Então, isso é importante manter esse vínculo, esse elo. Quando eu falei aqui alguns pontos, inclusive também a questão federal, eu também me atentei à questão, por exemplo, do saneamento básico. Sim. O Brasil, como um todo, vive uma dificuldade que não dá nem para a gente expressar aqui por palavras quanto ao saneamento básico. E tivemos há pouco o marco do saneamento. E o que, então, enquanto gestora, a senhora já pensa a relação direta hoje, quem é responsável é a Compesa, com esta instituição, para poder trazer os benefícios à população de Igaraçu? A gente lá está fazendo a nossa parte na realidade, né? Com o pouco que a gente tem, porque é difícil, a gente sabe que é de competência do governo do estado, e aí tem a PPP que está para ser votada lá na Câmara, que está para 2035, se não me engano. Igaraçu sofre com a questão do saneamento, que a gente tem 2% de área saneada em Igaraçu. Pouquíssimo demais. Permita dizer, como se não existisse. 2%. Porque, Rodolfo, deixaram tudo para a gente fazer na realidade. Os outros gestores não tiveram essa preocupação de fazer o saneamento. Esquece que quando tem saneamento, temos menos problemas na saúde, né? Das arboviroses, das doenças infecto-contagiosas. Então é preciso investir e ter celular especial para o saneamento. Mas é preciso a parceria, né? Porque quando a gente pega uma verba que deveria ser estadual ou federal para certa coisa, a gente tira de fonte 1 e deixa de entregar outros equipamentos, como novas escolas, novos postos de saúde, e é importante que cada um cumpra o seu papel. Pois é. A gente continua nessa noite de terça-feira, aqui iniciando a série de entrevistas com os prefeitos eleitos, em especial do Grande Recife. Hoje a professora Elcione Ramos, do PTB, ela que teve 36.273 votos. Teve mais a metade, né, do que o segundo colocado, o 63,83%. Isso a colocou como a mulher mais votada na cidade, primeira mulher na região metropolitana que mais teve voto. Então tudo isso certamente lhe coloca
com, vamos dizer, um carimbo, além de eleita prefeita. Carimbo e um compromisso carimbo maior, o peso, né? Era essa fala, essa responsabilidade. Responsabilidade aumenta muito porque o povo acreditou, né? O povo nos acompanhou na realidade, Rodolfo. Eu digo às pessoas que nós não colocamos o nosso nome como forasteiros, que caímos de paraquedas, né? De qualquer maneira. Foi um trabalho muito bem construído de chegar nas casas das pessoas, nas comunidades, conversar com as pessoas, dizer, muitas vezes encarando o olho no olho, dizendo quando e por que a gente não fez aquele serviço ainda, né? A gente trabalha muito na perspectiva da esperança de fazer, de correr atrás, de dar o nosso melhor para realizar sonhos, sabe? E hoje o povo de Igaraçu sabe o que viveu há anos atrás e pode muito bem comparar o que eles viveram e o que eles têm hoje. E o povo não é bobo, o povo não é besta, o povo quando experimenta coisa boa quer continuar no avanço, né? Então a gente tem muita assim, clareza hoje com o eleitor de dizer, e eles acreditam, porque eles vêm nos acompanhando, eles reivindicam, eles são ouvidos e a gente presta contas. O que a senhora mais escutou de cobrança para que possa acontecer? O que mais foi colocado a você, em que segmento, em que área para a sua gestão, prefeita? Certo. Uma coisa muito latente que eu ouvi muito foi naquela época da grande mancha de óleo, né? A gente começou a visitar a mancha aqui no litoral sul, como eles estavam combatendo, a gente foi lá pegar algumas ideias para trazer antes que chegasse lá em Igaraçu, e graças a Deus não chegou. Mas eu fui muito para a Praia de Mangue Seco, Praia do Capitão, e eu sempre ia antes disso, né, conversar com as marisqueiras de lá de Mangue Seco, e lá nós temos um banco de marisco espetacular, Deus é muito benevolente, né, porque quanto mais tira, mais marisco tem, e muita gente sobrevive da catação do marisco, e uma pedida muito grande daquela comunidade Nova Cruz 2, era creche, né? Questão de, vou deixar onde minhas crianças? Nós temos uma escola lá que é a Maria Amélia Nova Cruz 1, que atende a educação infantil, mas não é o suficiente ainda. Temos outra escola Nova Cruz 2, que é a João Santos, que também tem educação infantil e fundamental 1, mas ele não atendia as crianças, as nascidas, né? As novinhas. E aí nós vamos levar para aquela comunidade, entre Nova Cruz 1 e 2, uma creche, para justamente atender essas mulheres marisqueiras, para ter esse suporte, e quando forem para a maré, fazer a pesca, deixar as crianças com assistência, né? Hoje nós temos 2 creches bem equipadas no nosso município, mas há muitos anos que não consegue construir uma creche. E a política de creche vai ser um desafio para o meu governo, viu? Esse olhar especial para a mulher, para os pescadores, para o povo em geral, mas essa é uma política que vai ser efetivada, mas com certeza também a educação será um dos grandes pilares, até porque eu sou professora, defendo a bandeira, mas é por necessidade, por acreditar nesse ramo. E aí nós vamos levar o programa de escola em tempo integral para todo o município, né? Quantas escolas de tempo integral tem dentro de Igaraçu? A gente fez a primeira escola em tempo integral na nossa gestão, não tinha nenhuma, né? Uma escola onde a gente tinha um IDEB de 1.9, escola sem muro, horário intermediário, horário da fome, 1.450 alunos. Nós transformamos essa escola, construímos uma nova no bairro para atender a educação infantil e fundamental 1 e transformamos a pior escola na escola de tempo integral, com quadra poliesportiva, com área de convivência, com aula de robótica, professores exclusivos, salas com ar-condicionado, outra realidade. E investimos na infraestrutura, na obra de pedra e cal. O maior resultado foi importante porque veio no IDEB. O IDEB que saiu do ano passado foi 5.9. Pulamos de 1.9 para 5.9. Quando a gente investe na educação, a gente consegue os resultados. E vai ser essa política de educação profissional, de educação de escola de tempo integral que vamos expandir. Né? Vamos para Três Ladeiras, que eu estou também no meu plano do governo pretendendo colocar uma lá, uma em Cruz de Rebouças também. E vamos ver, porque vontade de trabalhar a gente tem, agora a gente precisa correr atrás de recursos, né? Ainda na área da educação e também nesse sentido, como que está a questão de escola técnica? Igaraçu tem alguma escola técnica, professora? Sim, temos. Tomamos a decisão no início da gestão de dividir a Secretaria de Educação em 2. A educação regular e a educação profissional. Então, a gente fez 3 centros de formação profissional, Igaraçu municipal, viu, minha gente? 3 centros de formação
profissional municipal, trouxemos a primeira escola técnica estadual e a escola técnica federal. Hoje não estuda quem não quiser, tá? Porque o jovem, se não quiser fazer um curso profissionalizante dentro da cidade, se ele quiser ir para Recife, por exemplo, ele tem um passe livre. E a gente também dá o passe livre para que o aluno faça esse deslocamento de Igaraçu para o centro, caso ele não encontre dentro da cidade um curso que satisfaça. Então hoje, a educação profissional em Igaraçu corre a passos largos. Temos um centro de formação de panificação, que quando a Marilã veio para o Distrito Industrial de Igaraçu, elas disseram, olha, precisamos de curso de pessoas que façam na área de panificação. Nós fizemos um grande centro de panificação. E aí, previamente, preparou o povo. Previamente, e hoje quem está lá na Marilã é o povo de Igaraçu, porque a gente saiu na frente preparando. A gente foi na nova empresa que está se instalando lá, já fomos na gerência conversar com eles. Quais são os cursos que vocês querem? Porque a gente traga para Igaraçu em parceria com o Sistema S, Senai, Sebrae, Senar, Senac, para que a gente possa capacitar e as próximas vagas das próximas empresas, o povo de Igaraçu ocupe. Eu fico muito feliz enquanto professora, que eu dava aula no ensino médio e perguntava aos meus alunos o que eles queriam ser. E muitos já autoestima lá embaixo não queria, mas hoje a autoestima do nosso jovem está lá em cima. Eu fico feliz quando passo nos pontos de ônibus e vejo os meus alunos fardados com a farda da Bentelé, com a Jeep, com a Ambev. E é isso que a gente quer para o jovem de Igaraçu, que ele ocupe o seu lugar ao sol, mas que ele tenha capacitação e tenha dignidade, porque emprego é dignidade para a família, e nosso jovem lá tem essa assistência. A senhora lecionou em escola própria Igaraçu? Sim, eu sou efetivo da rede estadual, da rede municipal, né? Trabalhei em escolas particulares, já andei um bocado na minha área de educação, mas eu amo a educação e não tenho dificuldade nenhuma, sabe, Rodolfo, de voltar a dar aula, porque quando a gente faz por amor, a gente faz bem feito. E eu gosto muito e queria mandar um abraço especial para todos os meus alunos também que conhecem a professora Alcione. Infantil ou ensino médio? Ensino médio. Era português e inglês, era a minha área. Muito bem. Professora, e questão de shopping? Colocaram que um grande município e tal, de referência, tem que ter um shopping, né? Tem que ter aquele, o polo, né, da economia, onde reúne ali vários segmentos de opções para o consumo, né? E Igaraçu, a senhora já foi questionada sobre isso, já parou a pensar sobre isso, ofertar, como que está essa questão? Oi, Rodolfo, lá nós temos um shopping fantástico, o Shopping Igaraçu, que foi na gestão da gente. Temos 3 salas de cinema, ó, daquelas mesmo. E aí foi uma felicidade para o povo de Igaraçu, saber que não precisa deslocar para o Norway Shopping, ou para o Shopping Tacaruna, ou para os outros, porque lá em Igaraçu a gente tem um shopping, está ainda em fase de expansão, né, porque precisa vir novas lojas, mas o que tem, o povo já consegue chegar, tomar o seu sorvete, ir para a praça da alimentação, para o cinema, comprar roupa, móveis, e mulheres também que adoram as lojas aí de cosméticos. De lá tudo tem um pouco, e o shopping foi também uma grande aquisição para o povo de Igaraçu. Então penso eu que é ainda a questão de concluir ele, né? Ele já está em pleno funcionamento. Essa ampliação. Sim, né? Tem pouquíssimas lojas ainda ociosas, pouquíssimas, né? E ao invés de construir um outro, então... Não, já atende, é grande, o shopping é bem legal. Professora, tem uma outra questão que foi muito comum e falada durante essa eleição, e eu percebi que mais intensamente, que foi a situação da causa animal. É um assunto que é praticamente agora colocado com muita gente que diz que já é da área, que atua, e de um tempo para cá os gestores municipais foram cobrados a ter esse olhar com a causa animal, com a questão dos cavalos que são usados ali como tração, os cães e gatos abandonados. Isso tem algum espaço dentro que a senhora colocou para assumir a cidade? Nós já temos um programa para animais de grande porte, na realidade, né? Cavalos, jumentos, a gente já faz a apreensão, né, deles, leva lá para um centro, as pessoas vão buscar, são alertadas, muitos pagam multa. Já tem esse programa que funciona lá, com o caminhão que faz esse recolhimento, né?
Agora a gente tem muitos abrigos de animais na cidade e esse será um próximo desafio para a gente, Rodolfo, porque quem é que não gosta de um pet? Quem é que não gosta de um animal? Eu sou apaixonada pelo meu Logan, que o pessoal da internet conhece, né? E a gente precisa ter esse olhar especial também, a ideia e a vontade de ter um centro de zoonose é muito grande. Agora a gente encontra muito desafio na questão de subsidiar isso, né? E vamos ver como é que a gente pode ter esse olhar especial em parceria com o FRPE, que eu já procurei também lá para trazer programas de castração, mas nós também já colocamos no município, implementamos um veto imóvel que circula no bairro, prontinho, arrumadinho, né? Para atender os animais, para que as pessoas levem, façam as consultas, as vacinas. Isso a gente já está com essa política também de implementação para os animais dentro de Igaraçu. Precisamos expandir, ampliar. Mas já temos esse olhar especial para esses seres tão especiais. Bom, a gente já está quase chegando ao finalzinho da nossa entrevista, passa rápido, não é, professora? Muito rápido. Mas eu tenho um tema aqui muito importante, que é a questão do lixo. Né? A questão de aterro, a gente sabe que existe mais essa questão de lixão e tudo mais, foi colocado. Como é a situação hoje em Igaraçu, prefeita? Hoje nós temos a CTR, que é a Companhia de Tratamento de Resíduos Sólidos, que já atende o nosso município, né? E o lixo é controlado dentro da cidade, né? A gente precisa agora, nesse novo governo, trabalhar a questão da conscientização, para que coloque o lixo nos dias, né? Para que os animais não estejam rasgando as bolsas na rua, lixo de qualquer jeito. Hoje a gente consegue fazer esse atendimento do recolhimento do lixo e leva para a empresa. Agora precisamos trabalhar mais a sustentabilidade, né? A questão das arborizações, das limpezas e trazer o povo, para que o povo participe e cuide da sua frente, da sua casa, do seu bairro. Existem algumas lições, alguns focos que a gente está junto com a Secretaria de Meio Ambiente já planejando para que a gente vá ter esses lixões junto com a comunidade, faça um programa de limpeza junto com a prefeitura e lá a gente plante as árvores e o próprio morador cuide daquele entorno onde antes era um ponto de lixo, hoje tem uma árvore para oxigenar mais o ambiente. Então a gente tem uma equipe muito boa lá, Agenda 21, a equipe dos ODS, que eu também trabalho com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis do município, e vamos trabalhar nessa política ambiental dentro das escolas, no piso da escola, com as crianças, para que elas sejam as protagonistas e assimile que começa o compromisso cedo. A própria reciclagem também. Da reciclagem e da limpeza, né? Bom, por fim, eu tenho aqui para a gente colocar a questão do transporte, a questão do Grande Recife mesmo, da relação que existe, os terminais integrados, enquanto responsabilidade do município ofertar de repente, não sei, a possibilidade, se já existe também na cidade, de transporte complementar, como que funciona isso. E essa relação hoje, prefeita, a gente tinha o risco de viver uma greve, uma nova greve dos rodoviários. O sistema, ontem, uma audiência junto com o governo, com os sindicatos rodoviários da categoria, suspendeu isso. Naturalmente não é uma responsabilidade do gestor municipal, mas eu quero colocar no âmbito do cidadão que precisa do transporte para sair, para trabalhar, os terminais, como funciona isso, essa relação enquanto gestora lá no Grande Recife, no consórcio. Certo, a gente precisa também que o consórcio tenha um olhar especial para Igaraçu, em questão do terminal integrado lá de Igaraçu, que começou a reforma, não concluíram ainda. Mas a gente sabe da necessidade das áreas, né, que se distanciam um pouco do centro da cidade, desse transporte complementar. Mas o principal que nos foi cobrado enquanto município via Grande Recife foi na questão dos acessos, de melhorar e promover o acesso do ônibus dentro das comunidades. Isso nós fizemos em umas 4 comunidades que com certeza hoje já estão aptas a receber o circular, tá? A gente fez calçamentos de rua, tirou postos de lugares irregulares, fez remanejamento e hoje asfaltamos muitos lugares asfaltados. Então hoje não tem a desculpa de dizer que o circular não vai passar mais dentro do Cortegada, dentro do Sovaco da Cobra, por exemplo, na Boa Esperança, porque nós fomos lá e fizemos esse meio para que eles tenham acessibilidade. Então ainda é um problema não só de Igaraçu, questão da mobilidade, como de todo Pernambuco, que precisa melhorar nesse setor, né?
uma das exigências que o Grande Recife realmente faz é o asfalto, né? A via asfaltada para poder, aí ele alega, ofertar o serviço. Mas é pouco o que o Grande Recife oferta também à população, deixa muito a desejar, e aí a gente vem a questão de atraso, quantitativo de linha é pouco, sobretudo para quem vai para o subúrbio, né, para os bairros. Então, penso eu que ainda como gestor essa cobrança pode ser mais A última pertinente. que a gente está fazendo em relação a isso, vamos começar agora, continuar, é o serviço lá de Alto Céu, que é uma comunidade também muito penalizada por conta do transporte. E aí, justamente, a questão do asfalto, na estrada principal, que é dos Malheiros, nós estamos agora asfaltando, onde ela interligou Alto Céu, Vila Rural, Sumaré. Então, faz o circular, sabe? E nós fizemos a nossa parte. Então, cabe agora, estamos concluindo essa parte aqui para que o Grande Recife tenha como colocar o circular dentro daquela área da Vila Rural e do Alto do Céu. Professora Elcione Ramos, prefeita eleita da cidade de Igaraçu, é a nossa convidada hoje. Eu quero agradecer mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Nós mantivemos aqui um distanciamento seguro, por isso que nós não estamos usando máscara, mas todos que estão aqui no nosso estúdio de redação estão com máscara, fazendo uso do álcool, com todo o cuidado devido. E dizer, e parabenizar mais uma vez, desejar sorte nesse seu primeiro mandato à frente da cidade de Igaraçu, uma cidade importante, a senhora já conhece com peculiaridade, com particularidade, e desejar boa sorte. Mais uma vez, muito obrigado, professora. Obrigada, Rodolfo. E se cuide, viu, minha gente? Os cuidados aí com a pandemia, o álcool gel, sua máscara. Fique distante um pouquinho do outro, para que a gente consiga muito em breve vencer essa fase ruim, porque Deus, Ele é bom o tempo todo. Professora Elcione Ramos foi a nossa convidada de hoje, nessa série de lives de entrevistas no Facebook do Portal de Prefeitura, onde a gente faz com os prefeitos eleitos. Começamos então por Igaraçu, a professora Elcione, que teve um significativo quantidade de votos, sendo a primeira mulher na cidade a assumir como prefeita e também a mais votada no Grande Recife. Um grande abraço para todos vocês, a live fica salva, tá? Depois você pode acompanhar mais uma vez. Um abraço e obrigado pela audiência. Boa noite.